Nas noites mais sombrias e nos locais mais medonhos, vaga um cavaleiro que enfrenta as criaturas mais horrendas do mundo de Berserk. Um guerreiro solitário, muito poderoso e cheio de segredos. Mas quem é o Skull Knight, ou Cavaleiro Caveira? Qual é a história dele? Por que ele odeia tanto o Void? Como começou essa rivalidade dele com o Zod Nosferatu? Fica até o fim desse vídeo, porque você vai saber tudo o que tem para saber sobre um dos personagens mais icônicos de Berserk. Cerca de 1000 anos atrás, o continente em que hoje se situa o reino de Midland e os outros reinos vizinhos era uma terra muito desorganizada, repleta de diversas tribos e povoados que viviam em constante conflito. Mas então chegou um homem que depois ficou conhecido como Imperador Geyserik, um conquistador que conseguiu unificar dezenas de tribos. Nada se sabe sobre o passado dele, só que ele surgiu do nada, montou um exército e conquistou todo um reino. O Imperador Geyserik ganhou muitos apelidos, como o Rei Demônio e Imperador da Morte. E o motivo para essas alcunhas é que ele era um guerreiro extremamente impiedoso, e também o fato de ele ter como assinatura um medonho capacete que tinha a forma de uma caveira. Apesar de unificar o continente formando um grande império, o Imperador Geyserik acabou não sendo um bom rei, já que cobrava impostos altíssimos do seu povo para viver em meio a grandes banquetes repletos de muita gula e luxúria. Deus ficou muito bravo com as atitudes do rei Caveira e enviou anjos para castigar o seu império, que sofreu com relâmpagos e terremotos, até que foi eliminado da face da terra. Essa é a lenda do Rei Caveira, que se tornou um conto folclórico entre os habitantes de Midland. Dizem que a capital do reino de Geyserik existe até hoje, nas profundezas da Torre do Renascimento, que foi erguida como um símbolo de selamento dos pecados do passado. Mas o que realmente está por trás da história da queda do Rei Geyserik? Qual foi o destino real desse rei e do seu império? Eu vou contar depois de pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Galera, o like de vocês é importante demais para esse vídeo ter um alcance melhor aqui na plataforma e chegar em mais pessoas. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, porque eu tive que ficar revirando o mangá para checar alguns detalhes e também ficar revirando um pouco o guia oficial para complementar nas informações. Deu muito trabalho mesmo, galera, então deem uma força pro vídeo com o like de vocês, beleza? E também se inscreve no canal para receber mais vídeos sobre Berserk e outros animes e mangás também. O canal é simples, é pequeno, mas aqui tudo é feito com o máximo de carinho possível. Então dá essa chance pra gente, beleza? Enfim, agora bora continuar. Quando ouviu a lenda do Rei Caveira quando estava na Torre do Renascimento, o Guts na mesma hora lembrou do Cavaleiro Caveira que ele viu no dia que deixou o bando do Falcão. E apesar de nunca ter sido dito de um jeito explícito no mangá de Berserk que o Cavaleiro Caveira é o Rei Geyserik, a gente já teve pistas mais do que o suficiente para acreditar nisso, já que o próprio Skull Knight e também outros personagens se referem a ele como um rei. Os eventos da lenda do Rei Caveira com certeza também foram reais, já que no capítulo 362 nós vemos uma memória que o Guts tem do Rei Geyserik a partir da Berserk Armor, e nessa memória nós vemos a destruição de uma cidade, que aconteceu no meio de um eclipse. A gente sabe que o que destruiu a cidade foi um eclipse primeiro por causa da marca do sacrifício gigante que a gente vê por ela, e também porque na mesma cena em que os membros do bando do Falcão estão na torre, nós vemos que lá embaixo da torre tinham vários esqueletos com a marca do sacrifício. Quando a lenda é contada na Torre do Renascimento, o Judô e a Casca debatem se na lenda existiam 4 anjos ou 5 anjos. Na memória, na armadura Berserk, a gente vê que um anjo acabava de surgir, que era o Void, e tinham outros 4 anjos, o que pode querer dizer que a destruição foi iniciada por 4 anjos, e depois um quinto se uniu na matança. Com isso, a gente pode concluir que a destruição da capital aconteceu de fato, o que comprova que a lenda é real. Mas então, qual foi a história de fato do Rei Geyserik? Como ele foi de um grande conquistador para uma caveira ambulante? Qual é o papel da Flora,
a mestra das Shirk, na vida dele, e quem era a mulher amada dele. A história do Cavaleiro Caveira não é contada de uma maneira muito coesa, são só pistas aqui e ali. Mas agora eu vou contar o que se sabe para vocês usando tanto as informações do mangá quanto usando o guia oficial, beleza? Começando do começo, é dito na lenda do Rei Caveira que o Imperador Geyser, que era um homem que veio do nada, conseguiu um exército e unificou o continente. Quando ele ouve isso, o Guts chega a comparar o Geyser com o Griffith, mas parece que ele não ficou exatamente no mesmo lado que o Griffith, e sim no lado oposto. Então o que a gente pode dizer com certeza é que o Geyser era um grande guerreiro e grande general que conseguiu um feito militar incrível e acabou se tornando um rei. Na lenda, é dito que Deus ficou bravo com ele e mandou os seus anjos para castigarem o rei e o seu reino. Mas no capítulo 138, o Mósgos adiciona um conhecimento a essa lenda, dizendo que no passado, um sábio do Vaticano que foi preso pelo Geyser apelou a Deus que enviasse seus anjos para a Terra, e essa informação é muito bem lembrada no guia oficial. Ou seja, essa fala do Mósgos e o guia deixam em aberto a possibilidade de que a destruição do Império do Geyser foi provocada por alguém, que comparando com o que a gente sabe que aconteceu, faz mais sentido do que simplesmente Deus ter se irritado e enviado os anjos. No capítulo 362, tudo dá a entender que o anjo que estava nascendo naquele eclipse era o Void, o que quer dizer que talvez esse tal sábio do Vaticano que implorou pela ajuda de Deus fosse o Void, que sacrificou o reino do Geyser. Isso explicaria o motivo do Skull Knight odiar o Void acima de todos os outros apóstolos e também os anjos da mão de Deus. Faz muito sentido no passado o Void ter sido um religioso, já que a gente viu que no eclipse ele é uma espécie de cerimonialista, tipo um sacerdote. E no guia oficial o Void é descrito como, entre aspas, executor da vontade de um ser que se esconde no abismo, fecha aspas. E como a gente viu naquele capítulo excluído, o ser que se esconde no abismo é, entre aspas, o deus do mundo de Berserk. E apesar desse capítulo ter sido excluído, ainda tem uma forte especulação de que a ideia do mal ainda exista na história e manipula as coisas das sombras. Outra coisa curiosa é que a Santa Fé, que é a religião professada pelo Vaticano em Berserk, adora a um ser chamado Falcão da Luz, que é justamente o Griffith. Ou seja, a Santa Fé adora, sem saber, aos demônios da mão de Deus, e esse Deus que eles adoram provavelmente é o Deus do Abismo. Resumindo, as chances de esse tal sábio do Vaticano preso pelos Skull Knight ser o Void são grandes. A gente também vê no capítulo 362 que o Geyser perde a sua amada, e nessa cena os olhos dele são cobertos por sangue, que é mais ou menos que nem aconteceu com o olho direito do Guts no eclipse. Como ele claramente não estava cego pelo que a gente vê dos olhos dele, essa cena indica que o Geyser estava finalmente perdendo de vez o controle para Berserk Armor, o que seria com certeza o fim dele. A mulher amada do Skull Knight era chamada de princesa ou sacerdotisa da flor de cerejeira, o que quer dizer que ela era envolvida com magia. E a Flora, a mestra das Shirk, era uma serva da sacerdotisa que gostava tanto dela quanto do rei Geyser. No capítulo 363, o Godfrey, e eu não sei se eu estou pronunciando certo esse nome não, tá galera? Mas eu vou falar assim mesmo porque eu não sei o jeito certo de falar. Enfim, o Godfrey, no capítulo 363, diz que a Flora violou um tabu da magia durante esse eclipse. Não foi dito exatamente o que a Flora fez, mas tudo dá a entender que ela salvou o Geyser de alguma forma, e ela provavelmente foi a responsável por ele virar o que ele é agora. Outra coisa curiosa é que por algum motivo a mulher amada do Skull Knight tem um rosto idêntico ao da Dana, a rainha dos elfos, e não é dito exatamente o porquê disso. Bom, depois desse evento do eclipse, o rei Geyser começou a viver para caçar a mão de Deus e os seus apóstolos. A gente não sabe se ele já se tornou o Cavaleiro Caveira que a gente conhece hoje imediatamente depois do eclipse ou um tempo depois, mas eventualmente ele se tornou o que é, e a Flora guardou na casa dela a armadura Berserk, que só seria usada de novo cerca de 1000 anos depois, pelo Guts. E bom, a gente já sabe a história do Skull Knight quando ele era um homem, sabe a história dele com a mão de Deus, sabe a história da mulher amada que ele perdeu,
sabe a história dele com a Flora e a possível história dele com o Void. Mas e quanto ao Zod? Como eles se tornaram grandes rivais? Nunca foi dito exatamente como os Skull Knight e o Zod se conheceram, mas pelas informações que a gente tem, o Zod provavelmente não conheceu o Geyseric como homem, já que as lendas do Zod dão para ele uma vida de mais ou menos 300 anos, enquanto as lendas do Geyseric dão para ele uma vida de cerca de 1000 anos. Ou seja, o Zod, enquanto homem, não conheceu o Geyseric enquanto homem. Como a gente pode ver, o Zod funciona como uma espécie de agente da mão de Deus entre os apóstolos, tanto é que quando Wild foi matar o Griffith, o Zod interviu. Quando o Griffith ressurgiu, era o Zod que estava lá para servir ele, e no eclipse, o Zod ficou de fora do festival para impedir os Skull Knight de entrar. Então eu acredito que os Skull Knight e o Zod acabaram se tornando rivais naturais, já que um defende os interesses da mão de Deus e o outro quer destruir a mão de Deus. Agora falando da guerra sem fim de 1000 anos do Cavaleiro Caveira contra a mão de Deus. A gente sabe que os Skull Knight têm caçado a mão de Deus e os seus apóstolos por cerca de 1000 anos. Nessa luta, ele se tornou muito conhecido e temido pelos apóstolos, e a gente pode ver isso muito bem no capítulo 52, quando ele impede que o Conde Leisman e a Rainha Élfica e os servos dela comam o Rickert junto com os outros soldados do Bando do Falcão. O Skull Knight também parece ter um conhecimento profundo sobre as leis da casualidade, e ele até pode prever o destino de algumas pessoas ao ponto de fazer profecias, como quando profetizou o que iria acontecer com Guts e até que ele lutaria com uma espada quebrada. Mas apesar de ser muito forte, lutar contra o mal há muito tempo e ter esse conhecimento todo, o Skull Knight nunca consegue vencer essa luta. No eclipse, ele tentou um ataque contra o Void, mas foi frustrado. Usando um monte de Eberhelites que ele recolheu de vários apóstolos que ele matou, o Cavaleiro Caveira criou a Espada da Ressonância, que pode até cortar o tecido do espaço-tempo. Mas mesmo com essa espada, ele não chegou nem perto de ferir o Fento. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre se o Skull Knight poderia ou não ter vencido o Fento nessa batalha. Vai lá conferir depois porque tem lá uma explicação bem completinha. Se você quiser ver, é só ficar até o fim desse vídeo aqui, que eu vou pôr nas telas finais para você só clicar e ir lá assistir, beleza? Então, dando um resumão aqui da história do Skull Knight. Ele nasceu como um homem qualquer que se tornou um guerreiro prodígio e mesmo vindo do nada, conseguiu formar um império. O Geyseric adorava uma boa putaria e viveu a sua vida como um rei assim. Apesar disso, o Geyseric conheceu e amou uma mulher conhecida como sacerdotisa das flores de cerejeira, que tinha uma serva que gostava muito deles dois, que era a Flora. Em algum momento, ele mexeu com um cara errado do Vaticano e prendeu ele. Esse cara provavelmente era a versão humana do Void, que sacrificou o Geyseric e o império dele em um eclipse. O Geyseric já tinha tido acesso a Berserk Armor de alguma forma, e provavelmente ele estava sendo consumido pela armadura enquanto via a sua amada morrer. Mas a Flora quebrou um tabu da magia para salvar ele, e por causa disso ele não morreu. Ou não morreu totalmente, pelo menos. Depois disso, o Geyseric começou a viver pela eternidade como Cavaleiro Caveira, que busca incansavelmente destruir ou impedir a mão de Deus. Nessa luta de 1000 anos, ele conheceu e derrotou incontáveis apóstolos, mas encontrou um rival à altura, que é o Zod Nosferatu. Não conseguindo matar o Void por causa da habilidade dele de distorcer o espaço-tempo, o Cavaleiro Caveira criou a Espada da Ressonância, que justamente tem o poder de distorcer o espaço-tempo. Mas nem com essa espada ele conseguiu acertar o Fento. Durante o ataque à Ilha dos Elfos, ele lutou pela ilha, mas foi inútil. E agora, a gente está esperando para ver qual vai ser o próximo passo dele em Berserk. Bom galera, essa foi toda a história que a gente conhece do Skull Knight, ou pelo menos tudo que eu tô lembrando. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, deixem aí nos comentários para complementar nas informações do vídeo, beleza? E de novo, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, então deixem um like para ajudar, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos fãs de Berserk para eles aprenderem um pouco mais sobre o Caveirão também. E como eu tinha prometido, agora vai estar passando na tela o vídeo sobre se o Skull Knight teria ou não vencido o Fento. É só clicar e ir direto para lá. Enfim, valeu demais para todo mundo que ficou até aqui e até a próxima, galera!